Oi, pessoal! Eu tô aqui hoje com a professora doutora Natália de Fátima Joaquim. Ela é da administração e a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dela. Oi, Natália! Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Joyce? Para Tudo mim é um ótimo. prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha experiência, dividir um pouquinho dessas angústias, né, que a vida acadêmica proporciona para a gente, mas também são muitas alegrias. Então, para mim é um prazer. Como a Joyce falou, eu sou doutora, né, em administração e tenho toda a minha formação na administração. Sou graduada pela Federal de São João del Rei em administração, mestre em administração pela Federal de Lavras e doutora em administração pela Federal de Minas Gerais. Minha carreira foi toda em Minas porque sou mineira, né? O sotaque não me deixa mentir. A minha formação ela se construiu muito para além dos muros das empresas. Embora a minha formação seja toda na área de administração, eu sempre tive um olhar muito mais para as relações sociais. Então, a minha atuação acadêmica, ela vai muito na perspectiva da sociedade, como a sociedade se organiza, como é feita a gestão por pessoas simples que não têm acesso a um processo de formação, como que os capitais social, cultural, como que eles fazem com que as pessoas possam se manifestar na sociedade, né, e quais são as repercussões disso, inclusive no sistema de ensino. Então, é mais ou menos essa a minha trajetória aí em termos de formação. Então a Natália já explicou a primeira coisa que acho que todo mundo pensa, né? Me fala, sou formada em administração, eu já penso logo que a pessoa trabalha dentro de uma indústria, de uma empresa e que ela cuida de coisas da empresa. Só que a Natália é doutora, é professora da UFLA, então ela não está envolvida com empresas, e ela acabou de explicar, né, que ela trabalha com essas questões sociais. Então, dentro da carreira acadêmica, o que uma pessoa da administração faz? Tipo, como que são as pesquisas, os projetos de extensão? Tipo, se você puder entrar em detalhes de como funciona essa dinâmica. A administração é uma área muito ampla, assim como a matemática, né? Então, cada um, a partir das suas experiências de vida, suas histórias de vida, acaba optando por uma ou por outra área, né? Então, existem administradores que realmente se formam durante todo o seu processo, toda a sua carreira, para atuar dentro das empresas. Acontece. Tem gente que gosta de finanças, tem gente que gosta de marketing, tem gente que gosta de gestão de pessoas, e tem espaço para todo mundo. São áreas distintas, né? Como professora, eu atuo na área de gestão de pessoas no setor público, sou professora do curso de administração pública, né? Trabalho também com elaboração e avaliação de projetos públicos, mas a minha vertente de discussão, assim, ela é sempre voltada para como as pessoas se organizam em qualquer espaço. Inclusive a cidade é um espaço onde a gente se organiza, né? Então, você, como cidadão, ou cidadã, você também tem um espaço de representação, de participação, e de alguma forma você também contribui com a gestão, seja ela municipal ou mesmo a gestão da sua casa, pensando assim. Então, a administração é muito ampla. Você tem pessoas que têm esse perfil mais gerencial e que vão atuar nas empresas, e tem as pessoas que vão trabalhar no terceiro setor, por exemplo, em ONGs, ou outras áreas de atuação, como, por exemplo, os servidores públicos, que também, a partir do curso de administração, acaba tendo um pouco mais de acesso, né, ao setor público, e tem a carreira acadêmica. Na carreira acadêmica, que é o que eu posso falar de forma mais interna, né, por ser a minha escolha, por ter sido a minha escolha, eu, como professora, eu acabei me descobrindo professora ou me tornando professora a partir de experiências que eu fui vivenciando ao longo da graduação. Confesso que não foi a minha primeira escolha. Quando eu entrei no curso de administração, eu queria trabalhar com marketing, achava a coisa mais maravilhosa. E aí eu fui descobrindo que marketing não era muito a minha praia, porque marketing às vezes é um pouco ilusório, né? Eu tenho que fazer o outro querer consumir aquilo que eu estou vendendo, e nem sempre isso é a necessidade do outro. Isso eu fui compreendendo, obviamente que isso é a minha visão, né, gente? Então, já deixo aí o filtro, né? Eu tinha essa visão e eu construí essa outra percepção, que não quer dizer que todo mundo vai ver da mesma forma, né? Mas eu percebia que às vezes muitas pessoas elas acabavam tendo ilusões e despertadas pela ciência, né, do marketing e tudo mais, e eu vi que não era bem o que eu queria atuar. E aí, com isso, eu comecei a fazer a iniciação científica. Na iniciação científica, eu tive a oportunidade de trabalhar com ceramistas.
como eu fiz a minha graduação em São João del Rei, é uma cidade muito próxima, para quem conhece Minas Gerais, sabe se situar a cidade, né? Mas a cidade está muito próxima de Tiradentes, que é uma cidade um pouco mais conhecida, né, pelos seus atrativos turísticos, e é uma cidade muito cara para o turismo. Então, o que acontece? As lojinhas de artesanato, muito comuns no interior de Minas Gerais, ali em Tiradentes elas ganham um destaque ainda maior, porque são muitos detalhes, muitas coisas interessantes ali daquela região, tudo feito à mão. E eu fui tentar entender como era para essas pessoas que faziam a cerâmica vender naquelas lojas de Tiradentes. E aí, para minha surpresa, o que eu consegui entender a partir da minha pesquisa? Que os ceramistas que faziam aquilo, muitas vezes ganhavam um valor muito irrisório comparado com o preço final de venda do produto. E eu comecei a querer entender por que isso acontecia. E aí a gente tem aí o mercado que atua sobre a ótica do capitalismo, né, em que a gente tem a exploração, e isso foi uma das coisas que eu consegui perceber lá naquele contexto, isso na época que eu fiz a minha graduação, tá, gente? Eu não sei se isso é uma realidade ainda hoje, mas no contexto em que eu pesquisei, eu percebi isso, que havia essa exploração e tudo mais, e eu fui tentar entender um pouco como fazer com que essas pessoas, que eram de fato quem estava ali empregando o seu talento para construir, né, uma peça, um artesanato e tudo mais, como que eu podia ajudar aquelas pessoas? Então, a partir da minha pesquisa, eu comecei também a desenvolver um projeto de extensão. Porque o que seria essa extensão? A extensão é quando, a partir de uma pesquisa científica, eu chego a algum dado, algum resultado, que eu tenho a oportunidade de provocar uma transformação social. Ou seja, eu tenho possibilidades de construir um diálogo, né, entre pesquisa e sociedade. Porque muitas vezes as universidades, as faculdades, elas são um terreno muito elitizado, em que nem todas as pessoas elas conseguem ter acesso a tudo que acontece ali dentro, né? Então, a extensão é uma forma da universidade e nossa, como pesquisadores, professores e discentes, né? É uma forma que a gente tem de dar um retorno para a sociedade, porque tem tanto investimento na educação que quem tem acesso a essa educação, especialmente essa educação transformadora, precisa levar esse retorno para a sociedade de modo a promover desenvolvimento social e desenvolvimento local. E aí, nesse sentido, a gente foi construindo algumas capacitações para que essas pessoas agregassem mais valor aos seus produtos e conseguissem, com isso, melhorar a sua qualidade de vida ali naquele ambiente, né? Isso foi o que eu fiz durante a graduação. No mestrado, já fui para uma outra vertente, só para vocês entenderem como que é possível, a partir da nossa escolha acadêmica, ver coisas tão diferentes. No mestrado, eu trabalhei com ensino e pesquisa em administração, e eu queria entender como as pessoas se tornavam professores. Porque, às vezes, parece que é automático, né? Você fala assim, fulano fez mestrado, fez doutorado e é professor. Mas o que é mestrado e o que é doutorado, né? Então, isso é uma coisa também que não é tão automática assim. O mestrado e o doutorado, muitas vezes eles capacitam a gente para desenvolver pesquisa. Mas para ser professor, muitas vezes a gente não tem uma bagagem. Eu, como a minha formação é em bacharelado, que é o caso da Joyce também, não é, Joyce? Ou você é licenciada também? Bacharelado também. Então a gente não sabe muito bem como dar uma boa aula. A diferença do bacharelado para a licenciatura é que o bacharel ele aprende a fundamentação científica da pesquisa, mas não tem aula sobre didática, que é o que o pessoal que faz licenciatura tem, que a didática é aquela técnica, né, e muito mais do que a técnica, a ciência de se entender os processos pedagógicos, para que o que eu falo seja o mais claro possível para quem está me ouvindo, para que consiga me entender, né? Então, nesse processo, os bacharelados, eles não têm nenhum tipo de formação para que a gente se torne professor. E no mestrado e no doutorado, não sei se é a experiência da Joyce, mas na minha experiência eu tive uma disciplina, porque eu fiz na educação, foi uma escolha minha, que eu fiz uma disciplina de didática do ensino superior. Mas, normalmente, isso não é matemática nos programas. Eu não fiz nenhuma até o momento e, como eu já terminei os créditos do doutorado, a menos que eu escolha fazer, não é exigido que a gente faça nada voltado para a educação também. Eu fiz como uma escolha mesmo pessoal, né? Assim, eu achava que era importante, e aí dentro daquelas, a gente tem algumas disciplinas que são obrigatórias, tanto no mestrado quanto no doutorado, e tem aquelas que a gente pode optar, né? E aí a gente pode fazer
departamentos, em outras áreas. Então, foi nesse momento que eu optei por fazer metodologia do ensino superior, porque eu queria entender um pouquinho como que essa didática, né, como isso seria em sala de aula. Então, voltando no raciocínio, né, quando a gente faz mestrado e doutorado, a gente não é preparado para ser professor. A gente vai se construindo professor, muitas vezes, a partir da prática. E aí, quando a gente cai numa sala de aula, você aprende ali a trancos e barrancos, uma expressão bem mineira, né? Para a gente, é a partir daquela experiência que a gente vai se tornando professor, porque a gente aprende na prática. E aprende, às vezes, acertando, outras vezes errando, né? Mas por isso que é tão importante a gente conseguir construir relações próximas com os nossos alunos, porque o retorno do estudante é muito importante para te dar aquele caminho, né? Olha, por aqui está dando certo, por ali nem tanto. E quanto mais a gente consegue abrir os canais de diálogo, mais interessante é. E aí a minha questão de pesquisa no mestrado era tentar entender isso. Será que o mestrado e o doutorado te fazem professor? A minha resposta, a partir da minha pesquisa, é que não. Mas os órgãos, né, que regulamentam o ensino superior colocam que para ser professor você precisa ser mestre e doutor. Mas efetivamente não é isso que a gente aprende ao longo do desenvolvimento do mestrado e do doutorado. Então foi uma das coisas que eu percebi é a importância de ter essas disciplinas de formação pedagógica e didática nos cursos de mestrado e doutorado. E aí eu fiz na administração, mas assim, arriscando aí ser até equivocado no meu raciocínio, mas eu, Natália, acho que é muito importante que nas diferentes áreas a gente tenha algum embasamento nesse sentido, porque facilita um pouco a nossa vida. Facilita, tá, gente? Não quer dizer que isso seja uma chave, uma receita milagrosa, até porque se eu tivesse essa receita milagrosa, eu estava rica, né, e não professora. Então, a ideia é que a gente consiga se cercar de leituras e de comportamentos de outros professores, até para a gente aprender. Muitas vezes a gente aprende muito pela imitação, né? Eu tenho me tornado professora a partir daquilo que eu percebo em outros colegas ou outros professores que foram meus professores, aquilo que era muito bom eu tento reproduzir e aquilo que foi muito ruim eu tento não fazer, né, gente? Para tentar aliviar a vida aí dos que passarem por mim. Mas é um processo de tentativa e erro. E aí, como a pluralidade dentro da administração e diferentes áreas também, ela é muito grande, no doutorado eu fui trabalhar com história, memória e processos de gestão de pessoas que nunca entraram numa empresa ou nunca entraram numa universidade, não sabiam o que era a técnica, a ciência por trás da administração, mas que conduzem os seus negócios familiares lá no sertão de Pernambuco, na cidade de Petrolina. E o que me chamou a atenção foi que eu assisti uma palestra em que uma pessoa lá do Inmetro falou que Petrolina tinha deixado de ser a maior, tinha deixado de ser palco para a indústria da seca para se tornar o maior exportador de frutos tropicais do mundo. E aquilo me deixou intrigada, né? Meu orientador bancou e falou, ó, é um negócio interessante, por que você não vai lá saber o que aconteceu? E aí eu fui pesquisar para entender se a irrigação, né, que vinha do Rio São Francisco, se a irrigação que chegava para as famílias no sertão de Pernambuco. Eu cheguei a visitar o sertão da Bahia também, mas o meu foco era o sertão de Pernambuco, na cidade de Petrolina, para entender como que isso acontecia, como eles faziam a gestão desses negócios. E aí, no final das contas, eu descobri que muitos deles pagavam para trabalhar, porque a água é pública, mas a riqueza é privada. A água vinha para eles, mas eles pagavam um valor. A água vinha do rio, mas o valor que eles pagavam para que essa água chegasse até as propriedades era muito alto. Enquanto que as grandes empresas que estavam ali naquela região, elas conseguiam captar água diretamente do rio e não tinha custo com o fornecimento de água, né? Então, por isso, aí até uma tese que eu citei, né, ao longo da minha tese é essa. O título é isso, Águas Públicas, Riquezas Privadas. Me falha agora o nome do autor, mas ele também pesquisou ali naquela região. E aí, a partir daí, eu fui percebendo o quanto é importante a gente olhar para as pessoas. Isso, obviamente, faz parte, né, da ideia do que é a gestão, o que é a administração pública. E aí o meu foco, não só de pesquisa, mas também
de extensão está muito associado com as pessoas e a forma como elas se organizam na sociedade e como isso reflete na prática delas, né? Então, é basicamente isso que eu fiz ao longo da minha carreira até aqui e o que eu venho desenvolvendo, né? Agora. É bem diferente as áreas que você pesquisou com as áreas que eu imaginaria que dá para pesquisar em administração. Até porque, falando um pouco da matemática, eu não sei se para as pessoas, de maneira geral, é simples pensar nisso, porque, querendo ou não, quando a gente está inserido no meio, parece que as informações vêm mais fácil e a gente começa a achar que tudo é simples, né? E nem sempre é. Mas, voltando para o que a gente vê na escola, tem a parte de geometria, a parte de álgebra, a parte de análise, e aí quando a gente vai caminhando nesses degraus, né, da educação, vai fazendo um mestrado, um doutorado, a gente escolhe uma dessas áreas e vai cada vez se aprofundando mais. Mas meio que parece de conhecimento popular quais são as grandes áreas da matemática. Já da administração, pelo menos para mim, que sou leiga, eu não conseguiria pensar que dava para fazer esse tipo de trabalho nessa área, né? Que isso faz parte do que a gente chama de administração. Mexer com pessoas faz parte de administração. Na verdade, assim, as grandes áreas, as áreas mais conhecidas, né, como você falou, geometria e tudo mais, na administração seria marketing, produção, finanças, gestão de pessoas, operações, essas são as mais conhecidas, né? Mas a minha área de formação, ela está relacionada com organizações e sociedade. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, a minha área de atuação foi essa, de entender organização, e aí os estudos organizacionais sobre essa lente das pessoas, como elas se organizam, e não só as empresas. Eu poderia pesquisar uma empresa, sim, mas Natália, particularmente, não se sentiria realizada nesse modelo, sim, tradicional, né, Joyce? Então, eu acabei optando por um caminho um pouco... que a gente fala de não tradicional, né? Não vai dentro dessa ideia mais formatada do que é a administração, embora valorize e respeito, mas é uma área que, para mim, como pessoa, eu não me identificaria tanto quanto essa que me faz olhar para as pessoas a partir da vivência delas. No meu doutorado, eu morei 9 meses na casa de uma senhora. Eu não dormia na casa dela, mas eu praticamente morei com ela, porque eu ia para a casa dela às 7 horas da manhã e ia embora às 5:30 da tarde. E aí, vivenciava o cotidiano dela dia após dia. Então, a minha análise teórica parte de um autor, né, de um pesquisador francês chamado Michel de Certeau, que trabalha sobre a teoria dele é sobre a invenção do cotidiano. O que é o cotidiano? Que ora te oprime, ora te faz organizar a sua vida, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu trabalho e que eu entendo as pessoas e as organizações, né? Muito além das empresas físicas, né? Que as pessoas até falam, por exemplo, a empresa X faz assim, a empresa X pensa assado, é a missão da empresa Y. Na minha perspectiva de mundo, da forma como eu enxergo a partir das minhas leituras, né, a forma como eu enxergo o mundo, não daria para falar que a empresa faz, a empresa tem uma missão. A missão são das pessoas que estão por trás dessas empresas e que constituem esses espaços, né? É nesse sentido que eu tenho trabalhado e estudado. E aí tem uma outra diferença também da matemática para o que você faz, é que o nosso trabalho é muito individual, né? Eu, o meu livro, o meu caderno e tentando ali entender aquela coisa abstrata. E o seu já tem um trabalho de campo mesmo, né? Que nem você foi para Petrolina, você morou lá um tempo, fez a pesquisa e conheceu o contexto daquilo inserida mesmo no ambiente. Falando mais sobre a pesquisa, é comum também trabalhos em colaboração. Que nem na matemática, tipo, o artigo não é só de um pesquisador, de um matemático. Às vezes tem vários matemáticos que são da mesma área, mas com habilidades diferentes e que agregam, né, valor àquele artigo. Em muitas áreas isso acontece, porque o que acontece? Sozinhos,
nós temos uma capacidade de análise muito menor do que quando a gente consegue dialogar com outra pessoa, né? Então, mesmo que seja a mesma área, talvez uma leitura que a pessoa tenha diferente da minha, ou até mesmo uma experiência de vida que você tenha diferente de mim, pode fazer com que a gente avance muito, porque uma resposta, no caso da administração, a gente tem pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. As pesquisas quantitativas, elas são baseadas em dados estatísticos. Então, mais próximo da sua área, né? Assim, são dados que, a partir de números, as pessoas vão interpretar a partir de regressão e todos aqueles métodos estatísticos, né? Eu trabalho sob uma perspectiva qualitativa. Isso significa que eu olho para os dados sob uma perspectiva de interpretação e análise. E aí, a minha formação pessoal vai me dar alguns direcionamentos de como eu vou enxergar aquela realidade. Um outro pesquisador da minha área, ele tem outra experiência de vida, outras leituras que vão trazer para a nossa pesquisa em parceria, vai trazer um outro olhar, um olhar que pode ser complementar, outras vezes pode ser de embate, e aí a gente vai dialogar sobre isso e avançar em termos de pesquisa, em termos de ciência, né? Então, a parceria, ela é sempre muito bem-vinda. Eu, particularmente, eu aprendo muito com os meus alunos, então, às vezes, a gente caminha por determinadas estradas que não são tão confortáveis para o docente quanto é para o discente, em alguns casos acontece, e a gente aprende muito. Atualmente, eu tenho trabalhado com assistência estudantil, no sentido de tentar identificar qual é a importância da assistência estudantil enquanto política de ação afirmativa para que as pessoas consigam entrar no ensino superior e permanecer, porque a gente tem o advento das cotas, tem o Reúne, né, o SISU, que ampliou muito o número de vagas, mas ao mesmo tempo a gente não consegue saber se a ampliação do número de vagas refletiu no número de concluintes. Será que o número de pessoas especialmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, será que elas conseguem se formar? Será que a gente aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade que são graduadas, por exemplo? Então, a minha pesquisa hoje é mais nesse sentido. E aí eu tento trabalhar com os alunos no sentido daquilo que para eles é importante. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que é negro e ele quer estudar a importância das políticas de cota para a permanência de negros na universidade, eu vou caminhar no sapato dele, porque eu não, quando eu estudei, eu não tinha cotas. E, além disso, a minha pele não é negra. Então, às vezes, o que é desafio para o outro pode não ser para mim. Mas é muito importante que a gente esteja aberto para esse diálogo, para que haja possibilidade até de empatia, para eu entender quais são as dificuldades. Será que uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, ela tem mais ou menos dificuldade que outro de permanecer? Será que a pessoa que tem que trabalhar e estudar, ela tem as mesmas condições de fazer um trabalho bem feito? Qual que é o impacto disso e como a universidade percebe essas diferenças? Então, muito nesse sentido que eu tenho trabalhado, e aí já numa perspectiva mais de análise de políticas públicas, né, de gestão de políticas públicas, como que essas políticas elas são implementadas no âmbito da educação. Então, é mais nesse sentido, até porque eu acredito na educação como um potencial transformador. Foi o que transformou a minha vida, e eu acho que é a oportunidade que eu, Natália, tenho de fazer a diferença para a sociedade. Então, a minha profissão ela é quase ideológica. Eu acredito muito no que eu faço porque foi isso que mudou a minha vida. Então, é a minha oportunidade de fazer com que outras pessoas também possam experimentar o que eu experimentei anos atrás e que venho experimentando, né, ao longo dessa carreira. Mudou a sua vida, e você, sendo a primeira da família a ter mestrado e doutorado, né? Não mencionei isso, mas a Natália é minha prima. Também a Natália foi meu primeiro exemplo, né? Foi a inspiração para eu também querer seguir os meus caminhos. Então, não sei se ela sabe disso, mas enfim, já deixo registrado aqui. E aí, falando então agora sobre extensões, o que você faz? Qual é a ligação que você faz atualmente, né? Que você comentou sobre a graduação do seu trabalho junto com a sociedade, de alguma forma. E aí, agora que você é professora, quais projetos você está inserida que são projetos de extensão? Fica até difícil falar depois disso, né, Joyce? Para mim falar, né, sobre ser a primeira da família e tudo mais, assim,
para mim, já que você me mencionou como inspiração, para mim a grande inspiração é o nosso tio Wagner, que Sim. foi quem me fez. Ele foi o primeiro da família a se graduação. graduar, né? Então, e aí foi ali na experiência dele que eu vi que era possível, porque até então, para mim, essa ideia de universidade era uma coisa muito longe, né? Então, quando eu ouvia falar disso, era algo tão distante, né? E hoje poder te influenciar e influenciar outras pessoas e ser professora, né? Eu acho que isso faz com que as minhas escolhas cotidianas nunca me deixem esquecer de onde eu vim. E eu acho que isso é uma coisa que eu peço todo dia a Deus, que se eu puder pedir uma coisa, é que eu não esqueça de onde eu vim, porque acho que isso faz diferença na vida de quem passa pela minha vida. E acho que nesse sentido também tem muito a ver com a minha escolha acadêmica, né, de trajetória de mestrado e doutorado. Então, quando eu falo sobre pesquisa, minha pesquisa ela está muito aplicada nessa perspectiva da extensão também, porque eu não vejo a pesquisa de forma dissociada da extensão e nem do ensino, porque muito do que a gente pesquisa, né, os meus estudantes trazem, os orientados de mestrado e tudo mais, muito do que a gente chega em resultados de pesquisa, eu levo isso para a sala de aula, para a gente tentar entender como a gente poderia mudar a perspectiva da sociedade, né? Hoje, atuando no curso de administração pública, eu tenho até o orgulho de falar que eu tenho alguns estudantes já formados do curso que estão ingressando na carreira política, o que para mim é um orgulho danado, porque eu acredito que eles vão fazer diferente, até pela formação não só técnica, mas a formação humana que eles tiveram ao longo desse tempo, e eu acho que é assim que a gente vai fazendo a diferença, embora isso não esteja efetivamente dentro de um projeto de extensão, né? Isso é o projeto do curso, e aí, junto com os meus colegas, né, professores, a gente tenta fazer isso, e acho que a gente tem feito isso de forma bem interessante, os nossos estudantes têm dado esse retorno. Mas aí, pensando na extensão propriamente dita, o que eu tenho feito? Eu, como trabalho com algumas políticas públicas, aqui em Lavras, a gente tem uma horta comunitária num bairro que é Coab, né, Conjunto Habitacional. Lá eles têm uma horta comunitária e tem muita dificuldade de geração de renda. Eles têm o espaço, produzem, muitas vezes perdem lá os seus alimentos que eles produzem, acabam dividindo entre eles, mas não tem geração de renda. Por exemplo, isso é um problema. E aí eu tenho um projeto em parceria com eles para a gente tentar resolver isso, né? E aí qual foi a saída? Existe uma política pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar que destina que 30% de todo o recurso que vem para os estados e municípios, que vem do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 30% disso deve ser comprado de produtos de origem da agricultura familiar. Isso é uma coisa muito importante, e aí eu, como professora, e aí peço que quem está assistindo a gente também levante essa bandeira, a gente não pode deixar que isso mude, porque foi um ganho muito importante para a agricultura familiar, porque muitas vezes as pessoas, especialmente as mais simples, elas não têm a mesma capacidade de entrada no mercado, e aí esse mercado garantido, que tem o seu pagamento garantido, ele é muito importante para a sobrevivência dessas pessoas, né? Então, o que eu tento fazer é mostrar para as escolas o quanto é importante garantir que esses 30% venha realmente da agricultura familiar, para que a gente tenha geração de renda, mas mais do que isso, uma alimentação de qualidade também para os estudantes. Por quê? Porque muitas vezes a ausência de determinados nutrientes, minerais e tudo mais pode impactar no processo até de raciocínio dessas crianças. E aí entra uma outra questão importante para falar aqui para vocês, é a questão nem é uma questão multidisciplinar, é transdisciplinar. Quando a gente começa a falar sobre determinadas questões, né, especialmente as questões sociais, a gente vai tocando em diferentes áreas. Então, quando eu falo de Programa Nacional de Alimentação Escolar, estou falando diretamente também com a área de nutrição, tenho parceria com professores da nutrição, na verdade, professoras da nutrição, tenho parceria com o pessoal da educação, então é muito interessante a gente construir essas parcerias, até para a gente enxergar um fenômeno sob diferentes óticas, porque para ser didático,
o sistema de ensino ele é fragmentado. Mas não dá para falar que na administração, por exemplo, eu não vou usar dos conhecimentos de matemática. Obviamente que a Joyce sabe muito mais de matemática do que eu, mas eu preciso, né, de muitos dos argumentos matemáticos aí também no meu processo de formação e até mesmo no ensino, né? Quando eu estou falando de elaboração e avaliação de projetos públicos, por exemplo, todos os indicadores eles estão pautados em números e tudo mais. Obviamente que numa escala muito mais simplória, né, gente? Quem me dera saber de matemática pura, né? Até acho que a Joyce é doida de ficar querendo esses negócios difíceis aí. Mas acho que é importante a gente ponderar sobre essa questão de como é múltiplo, né, o olhar e como as áreas elas são complementares, né? Então, Natália, muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho de como é a sua área de pesquisa, como foi a sua trajetória. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Joyce. Como eu falei, para mim é um prazer, uma honra e poder acompanhar o seu desenvolvimento assim de pertinho, para mim é uma felicidade, viu? Que você voe cada vez mais alto. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade também de falar para o pessoal aí um pouquinho do que eu tenho feito. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá? Então, tchauzinho. Tchau.